Atenção, né, que essas atividades de disseminação de mentiras e de crimes de ódio se acirraram no final de 2019, no começo de 2020, primeiro tratando de política e agora tratando da Covid-19. Inclusive, tem contas que se passavam por sites jornalísticos para dar essa carinha de verdade, de fato, à desinformação, que é uma coisa que a gente repete aqui, né? Para isso que existe o jornalismo profissional, né? E não a enganação. Vou chamar o Ronaldo Lemos, porque Ronaldo que entende nesse mecanismo, desses processos que correm na internet. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Maria. Tudo certo, gente? Então, o Facebook sendo muito cobrado, né? E até com boicote de anunciantes lá nos Estados Unidos, sendo muito cobrado para coibir fake news. Como é que você vê essa iniciativa que respingou e respingou forte aqui no Brasil também? Maria, iniciativa importante, né? A pressão sobre todas as plataformas só aumenta, ainda mais agora com proximidade de eleição nos Estados Unidos e eleição no Brasil. E um ponto importante a destacar é que essas contas elas foram removidas não pelo conteúdo que elas divulgam, mas pelo método que elas estavam divulgando esses conteúdos. Então, é o que o Otávio chamou de ação inautêntica coordenada. O que é isso? É uma pessoa que oculta o fato de que ela controla dezenas de contas, né? E dá a entender que aquelas contas são geradas de forma espontânea ou por algum cidadão ou cidadã, e, na verdade, por trás delas existe uma operação muito sofisticada de controle que controla algumas vezes dezenas, às vezes centenas e às vezes milhares de contas. E esse fato de que elas são controladas por uma pessoa ou entidade única, isso é ocultado da pessoa que acessa as páginas. Então, essa informação importante, né, de que é uma ação coordenada única, acaba sendo ocultada da página. E foi por causa desse método que as contas foram removidas, e não pelo conteúdo delas. Ronaldo, boa tarde. Eu queria ouvir tua opinião pelo seguinte. A ação do Facebook alcançou também o fechamento de páginas no WhatsApp. O Twitter, por sua vez, já adotou e está praticando políticas de contenção a mensagens duvidosas, mensagens fake news ou de ódio. Qual é o alcance que isso poderá ter nos países do mundo que têm eleições esse ano? Notadamente, você já falou disso. Eleição presidencial americana e eleição municipal para prefeito e vereador no Brasil. Há tempo hábil para a gente ver algum tipo de desarticulação dessas redes que visam usar esses recursos criminosos para cacifar este ou aquele candidato? Então, André, no Brasil e em vários países do mundo tem esforços acontecendo de todos os lados, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, não só as plataformas estão agindo, e o que você falou é correto, por exemplo, na semana passada foram removidas páginas do Partido dos Trabalhadores, então de outra vertente política. Nessa semana foram removidas páginas alegadas de vinculação com o PSL. Todas por causa do método, né? Então, as próprias plataformas estão agindo. Há também uma discussão do projeto de lei das fake news no Congresso Nacional. Há uma ação judicial no Supremo que está investigando, por exemplo, a fonte de financiamento desse tipo de atividade coordenada. Então, essa pressão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela está acontecendo de diversos lados, né? As instituições estão respondendo a esse tipo de ação coordenada e as próprias plataformas, inclusive pela pressão que estão sofrendo, também estão respondendo a isso. Então, por todos os lados, você tem ação nesse sentido. Ronaldo, o que o Facebook vai fazer para evitar que isso se repita? Olha, Otávio, eu acho que agora, não só o Facebook, mas todas as plataformas estão na berlinda, né? Por muitos anos, esse tipo de método, né, de ação coordenada, ele era um método que estava muito bem dissimulado, as pessoas nem percebiam, nem falavam que isso estava acontecendo. E agora isso ficou claro. E não só ficou claro, como do ponto de vista da sociedade, das instituições,
isso passa a ser cada vez mais inadmissível. Então, por exemplo, essa ação do Facebook, ela foi tomada com base numa investigação do Laboratório de Forênsica Digital, é o DFR Lab, que é uma instituição muito conhecida nos Estados Unidos, e uma vez que eles identificaram que isso estava acontecendo de forma clara, inequívoca, né, a plataforma agiu. Agora, de novo, é importante que seja de forma inequívoca, porque também uma coisa que não é desejável é que a gente saia derrubando contas por aí sem ter uma prova forense clara de que há uma ação coordenada. Nesse caso, houve a prova forense, porque o laboratório fez esse tipo de análise, mostrou claramente o que estava acontecendo, e aí as contas foram derrubadas. De agora até a eleição no Brasil, eu acho que a gente vai ainda ver muitas ações similares a essa que aconteceram nesses dias. Pois é, Ronaldo, entendo, lógico, você não pode impedir alguém de abrir uma conta prevendo que você tem que ter a presunção da boa-fé. Claro. Né? A presunção da boa-fé. No entanto, o anonimato é que provoca isso. São movimentos inautênticos. E qual é o movimento do Facebook para passar a exigir que as contas tenham um CPF? Isso eu não vi. Então, Otávio, isso que você falou é super importante. Essas redes, elas ocultam, né, dos seus usuários, dos seus seguidores, que elas são coordenadas muitas vezes por uma única pessoa. E ocultar essa informação tem um impacto muito grave, porque a pessoa que faz isso, ela sabe que está agindo de forma errada, né? Ela sabe que ela está ocultando aquilo, porque se ela revelasse, aquela informação seria lida de uma forma completamente diferente. Então, o que eu acho que as plataformas têm que fazer é continuar nesse esforço de investigação. Elas têm condições de determinar, por exemplo, esses padrões de ações inautênticas, estão fazendo isso cada vez mais, né? E, como eu disse, em todos os espectros políticos, né? A esquerda, a direita, tem ações como essas em todos os lugares. E eu acho que a pressão tem surtido efeito. E, como eu disse, esse tipo de ação eu acho que vai acabar acontecendo cada vez mais. Agora, tem que tomar cuidado. Você falou de CPF, pedir documento. Isso, especialmente no Brasil, eu acho que é muito delicado, porque a gente tem um problema de inclusão digital no país. E a gente tem um problema de subidentificação. Então, por exemplo, se torna obrigatório que você tem que apresentar documento para acessar a internet ou para criar uma conta em rede social, você tem o risco também de excluir 30, 40 milhões de pessoas que hoje não têm condições nem de apresentar documento. É o que aconteceu com o auxílio emergencial. Você tinha 30, 40 milhões de pessoas, por exemplo, que não tinha nem CPF ou documentação necessária para receber um auxílio emergencial. Trazer esse problema para a internet pressupõe primeiro resolver o problema das identidades no Brasil. Então, uma vez que isso for resolvido, talvez vire política pública no futuro. Mas, por agora, eu acredito que isso geraria exclusão digital e não é o melhor caminho. O melhor caminho é apurar a ação coordenada, especialmente quem financia esse tipo de ação, e agir contra essas redes coordenadas, e não agir contra o cidadão de boa-fé, que às vezes não tem nem documento e vai ser obrigado a apresentar documento para acessar a internet. Isso me parece o caminho errado. Ô, Ronaldo, eu lembro que você foi escolhido para compor, não sei se a gente pode chamar de tribunal, ou uma comissão justamente para tentar identificar, coibir esses maus feitos, esses ilícitos, por assim dizer, dentro do Facebook, né? Como é que funciona isso? Quais são as atribuições? Me conta, por favor. O Facebook tomou essa decisão de criar um conselho independente, né? Então foi criada uma organização independente, que é o Conselho de Supervisão. Esse conselho está sendo implementado agora, a expectativa é que ele comece a operar a partir de setembro deste ano, e uma vez que esse conselho estiver operando, ele vira uma espécie de corte revisora das decisões que o Facebook tomar. Então, essa corte ela vai dar a última palavra a respeito da tomada de decisões
com relação a conteúdos. E, como eu disse, é um órgão independente. Ele não tem que atender a, por exemplo, nenhum tipo de objetivo de maximização de lucros, por exemplo, da empresa. Pode tomar decisões de forma independente e essas decisões vão ser a última instância. E ninguém desse conselho pode ser demitido. Então, hoje é um conselho de 20 pessoas do mundo inteiro, né? E até o final do ano vão ser 40 pessoas. E nesse conselho tem prêmio Nobel, tem ex-editor de grandes jornais como o Guardian. Você tem um conselho formado com pessoas do mundo inteiro e que vão ter essa responsabilidade de tomar decisão de última instância com relação a esse tipo de tomada de decisão. O conselho está sendo montado e espera-se que a partir de setembro esteja operacional e, na minha visão, é um passo muito importante para dar transparência, responsabilidade para as plataformas. E eu acho que a criação desse conselho mostra que há mudanças nessa área e que as plataformas estão buscando mais transparência e responsabilidade com relação aos conteúdos que circulam por meio delas. Ô, Ronaldo, objetivamente, o que essas plataformas deveriam estar fazendo já e não fizeram ainda para inibir exemplarmente a atuação criminosa dessas máfias, quadrilhas, desses grupos que disseminam fake news, difamam reputação, etc. E 2, você acredita que a gente vai alcançar em algum momento um nível ideal de operação, de troca de mensagens digitais, sem os tentáculos dessas quadrilhas? Olha, André, essa responsabilidade ela é uma responsabilidade que passa pelas plataformas, passa pelas instituições e passa também pelos próprios usuários, né? Então, o que eu acho que está acontecendo agora é um movimento crescente desde 2016, sobretudo, mas dá para dizer que até 2014 já havia evidências do uso dessa forma de comportamento coordenado e oculto na internet. Então, a gente vem observando um crescendo, né? E esse crescendo, ele está culminando agora com a proximidade dos períodos eleitorais, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos. Então, as ações começam a ser tomadas e cada vez de forma mais rigorosa. E uma delas que eu acredito que é a mais eficaz e que a gente tem que desejar que aconteça cada vez mais frequência é observar o comportamento dessas redes muito bem organizadas e muito bem financiadas, que conseguem dar a impressão de que tem uma multidão de pessoas falando sobre um determinado assunto, quando, na verdade, existe uma pessoa ou uma organização ou um partido que está artificialmente fazendo com que aquilo aconteça. Então, na medida em que a gente identifica esses comportamentos, retirá-los do ar me parece ser um bom caminho, obviamente com todas as cautelas que isso requer. Ronaldo Lemos, agradeço demais as suas informações, as suas explicações. Eu confesso que essa rede, né, eu ainda estou aprendendo a entender como funcionam essas engrenagens, mas que bom que os crimes estão sendo coibidos. Um beijo carinhoso para você, até a próxima.